Bom, eu começo esse vídeo fazendo um comentário breve. Não poderia deixar de abordar esse tema aqui a respeito da saída do presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, né? A Caixa, o presidente pediu demissão, negou as denúncias de assédio. Não sei se vocês acompanharam o caso, né? Várias funcionárias da Caixa Econômica começaram a acusá-lo de assédio sexual, né? A Caixa informa que recebeu relatos de assédio por meio do canal de denúncias. O banco se pronunciou oficialmente pela primeira vez sobre as denúncias de assédio sexual de funcionárias, que foi revelado por um site de notícias e está sob investigação do Ministério Público Federal. Após o pedido de demissão de Pedro Guimarães da presidência da Caixa Econômica Federal, o banco se pronunciou oficialmente pela primeira vez. Na nota enviada à imprensa, a Caixa reconhece que recebeu por meio do seu canal de denúncias relato de casos de assédio na instituição e que repudia qualquer tipo de assédio. A investigação corre em sigilo no âmbito da Corregedoria, motivo pelo qual não era de conhecimento de outras áreas do banco. Segundo o banco, a investigação externa está em andamento, foi instaurada em maio desse ano. Nesse contexto, foram realizados contatos com denunciantes que permanecem anônimos, conforme a nota. Disse ainda que foram realizadas diligências internas que geraram material preliminar e que está em avaliação. Então veja, o que dizer deste caso, né? É um caso que deve ser repudiado. Nenhum homem ou mulher, né, pode se utilizar de um cargo para tentar obrigar seus subordinados, seus liderados a ter envolvimento sexual por conta do seu poder, por causa do seu status dentro da empresa. Isso não é uma coisa que nunca tenha acontecido. Isso já tem casos aí ao longo da história, não só no Brasil, em outros países também. E óbvio, né, com um mundo cada vez mais, vamos dizer assim, empoderado, no sentido, sobretudo, do universo feminino, as mulheres cada vez mais cientes do que faz sentido e do que não faz dentro de um ambiente de trabalho. É óbvio que essas situações não conseguem ficar mais abafadas, né? E não havia outra coisa a ser feita senão a saída do presidente da Caixa Econômica Federal, né? Foi rápido o governo, que fique de lição. Casos como esses não podem ser tolerados, nem nas empresas privadas, nem nas empresas públicas, nem em órgãos federais, dentro de governos, em lugar nenhum, né? As pessoas precisam ser respeitadas do ponto de vista profissional. Não se admite esse tipo de prática em qualquer lugar, seja feita por quem quer que seja. É preciso aqui deixar manifesto o nosso repúdio a esse tipo de conduta, certo? Eu não poderia deixar de me manifestar sobre esse assunto. Muito bem, o Goldman Sachs fez um relatório dizendo que está mais barato comprar fatia de empresas na bolsa do que fora dela. As ações brasileiras perderam tanto valor que, para fundos e grandes investidores que tentam concretizar fusões e aquisições, está mais barato fazer negócio na bolsa do que no mercado privado, segundo o Goldman Sachs. Na B3 há papéis que perderam 90% do valor em 12 meses. E os compradores estão atentos às oportunidades. Caso recente foi a aquisição de um bloco de ações da Localweb pela gestora de private equity norte-americana General Atlantic, que costuma fazer compra de participação em empresas fora da bolsa. Já o fundo Acts vai adquirir perto de 6% da Ômega Energia, numa operação de 400 milhões na bolsa, em leilão que foi feito, na verdade, recentemente. Segundo Juliano Arruda, diretor de renda variável para a América Latina do Goldman Sachs, há oportunidades na bolsa com proposta de valor muito boa do ponto de vista de retorno, mas não é óbvio quando isso vai se cristalizar. O Goldman prevê que o Ibovespa retome aos 118 mil pontos até meados de 2023. Eu penso que vai ser antes. Eles estão sendo pessimistas. Ao meu ver, essa recuperação será antes. O retorno a esse patamar dependerá, na opinião de Arruda, do ambiente econômico interno e externo, ainda marcado por elevadas incertezas sobre inflação, temor de recessão e de maior clareza sobre quem vencerá as eleições presidenciais.
Olha, o fator aí, eleições presidenciais hoje é preocupação zero. Independente de quem ganhe, os grandes investidores não se preocupam com essa agenda. Isso já foi declarado por vários grandes investidores. A pergunta de US$ 1 milhão hoje no mundo é quando a inflação americana vai atingir o seu pico. Só assim será possível ter mais clareza sobre a alta de juros pelo Federal Reserve e começará a haver certo alívio em relação a um temor de recessão mais grave, vamos dizer assim. Para o Goldman Sachs, esse pico pode vir até o fim do ano e com o Federal Reserve determinado neste momento elevar os juros, todo o ciclo de aperto monetário na maior economia do mundo deve ficar concentrado em 2022. Segundo ele, embora o Banco Central brasileiro tenha se adiantado para frear a inflação, movimentos fora do esperado pelo Federal Reserve podem mudar a percepção dos juros também por aqui. Não acredito. Aqui a questão já é essa. O presidente do Banco Central já cravou o fim da alta de juros, agora na próxima reunião do Copom, e que o pior da inflação já passou, então agora vai ser congelar essa taxa de juros aí num pico e provavelmente daqui a um horizonte de 6 meses, mais ou menos, iniciar um processo de redução dessa taxa de juros a partir do seu topo. É isso que eu tenho de expectativa. A recessão é o grande tema hoje e o Goldman Sachs calcula em 30% a probabilidade disso ocorrer nos próximos 12 meses e em 50% em 24 meses. Lá nos Estados Unidos, esse ambiente potencialmente recessivo não é muito favorável para ativos de risco. Prova disso é que 108 bilhões saíram dos fundos de ações e multimercados este ano, segundo a Ambima aqui no Brasil. Na verdade, aqui saíram porque a taxa Selic está maravilhosa, não é medo de potencial recessivo, entendeu, gente? Pelo amor de Deus, tem nada a ver com recessão. Isso aqui, este movimento de saída da Bolsa de Valores está relacionado diretamente às taxas da Selic e você está ganhando 13%, 14% na renda fixa, por que cargas d'água você vai estar na Bolsa? Esse é o pensamento dos grandes institucionais, entendeu? Dos fundos de pensão, fundos de investimento. Eles sempre foram conservadores na sua maneira de investir. E estar hoje ganhando 13%, 14% é um paraíso para a maioria desses fundos, entendeu? Desses institucionais. Então, não tem nada a ver com a recessão, é a questão efetiva de estar na renda fixa e estar feliz com os resultados da renda fixa. Esse pessoal não volta para a renda variável, só volta para a renda variável quando as taxas de juros começarem a cair. Bom, a gente andou falando também sobre resultados da Oi, que foram divulgados na semana passada, né? Na verdade, no final aí, dia 29, né? Dia 29 tivemos aí a apresentação dos resultados da Oi, e lembrando, né, que a dívida da Oi, ela reduziu-se para 19 bilhões, com pagamento após as vendas de ativo, segundo foi reportado pelo presidente da Oi, o Rodrigo Abreu. Ele disse que a Oi reportou uma dívida de 19,1 bilhões após uma série de pagamentos com a ajuda dos recursos da venda da Oi Móvel e de parte dos recursos já recebidos na Vital. A dívida total apontada pela empresa no balanço do trimestre era de 33,4, mas como já foram pagos 14,4 bilhões, o saldo remanescente é de 19,1 bilhões. Isso é dívida bruta, certo, gente? A soma inclui aí a resolução de pendências relacionada ao BNDES, 4,6 bilhões, aos bondes de 2023 com os estrangeiros, de 4,3 bilhões, ao empréstimo ponte que tinha sido feito pela Oi Móvel, 2,3 bilhões, e as debêntures conversíveis da Vital, de 3 bilhões de reais. Então, somados tudo isso, temos aí 14,4 bilhões de compromissos financeiros que a Oi tinha, que já foram pagos. E aí, destes 33,4 bilhões, você tirando esses 14,4 bi, vai sobrar aí um saldo remanescente devedor de 19,1. Aí você tem com os bancos locais, parte dessa dívida, com os CIEs, e você tem aí bondes qualificados, tem bondes não qualificados, tem a parte aí de oferta geral, que são os credores ainda remanescentes aí
para fazer o fechamento de dívidas, né? E então temos essa conta de 19,1 bi. Lembrando que a essa época da apresentação, a Oi tinha ali 2 bi em caixa, 1,9, 2 bi, então a dívida líquida era de 17 bi no final de junho. Essa era a dívida no dia da apresentação do Rodrigo Abreu. Esse número tende a cair mais por aumento de caixa da Oi, né? A posição de caixa da Oi vai aumentar com a evolução aí do segundo trimestre, e nós temos também ainda recursos a receber por conta de vendas da Vital e da Oi Móvel. Com isso, eu enxergo a dívida líquida caindo para na casa aí de uns 14 bilhões. Vamos acompanhar o próximo demonstrativo de resultados do segundo TRI para ver o que ele vem nos sinalizando. Mas a minha expectativa conservadora é de uma dívida líquida de 14 bilhões na saída da recuperação judicial. Entre os próximos itens na rota estão dívidas com os bancos locais, com agências de crédito e exportação, que são CIEs, que podem ser parcialmente pagas em 2022, a depender do excesso de liquidez. A empresa também espera negociar possíveis ajustes de preço até o final do ano, disse Cristiane Barreto na quarta-feira, dia 29 de junho. Os pagamentos a credores e juros sobre a dívida financeira têm sido elementos de pressão sobre a liquidez da Oi, que fechou o primeiro trimestre com posição final de caixa de 1,98 bi, 2 bi, né? E agora no segundo TRI esse caixa já vai vir maior ainda, já vai vir próximo aí dos 4 bi, né? Com relação à Anatel, os 19 bilhões que já foram do endividamento, né, não inclui aquela dívida com as multas, que ficaram aí num valor final de 7,3 bi a ser pagos em 10 anos de forma parcelada e que será reduzido com toda certeza com o final da arbitragem, onde a Oi terá como crédito alguns bilhões de reais. E aí parte dessa dívida da Anatel será descontada do que a Oi vai ter a receber de crédito. É isso que é importante entender, certo? Uma outra notícia é que a Oi desativou 1,3 mil estações de telefonia fixa no primeiro trimestre desse ano. Foram mais de 1.300 Central Offices com tecnologia legada utilizada pela Oi na concessão de telefonia fixa, que foram desativadas no primeiro trimestre de 2022. Isso também foi divulgado nessa reunião do dia 29, e isso significa redução de custos para a empresa. Falaremos mais sobre isso em outro vídeo. Gostou? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!